Crimes eletrônicos. Vamos então com as notícias. Mais informações aqui nessa nota. O advogado Américo Ribeiro Magro será um dos palestrantes no workshop Crimes Eletrônicos contra o Poder Público, onde abordará a necessidade de comportamento preventivo, os deveres de segurança e as obrigações legais relacionadas à proteção de dados no âmbito do poder público e prevenção de riscos nas operações de tratamento da administração. O advogado Magro é especialista em direito digital e proteção de dados, autor de obras sobre o tema e presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Presidente Prudente. O advogado destaca a importância dos deveres de segurança para prevenir ilícitos como fraudes, vazamentos e invasões que muitas vezes ocorrem por negligência dos usuários. E ele ressalta que o cumprimento desses deveres não só é uma obrigação do poder público, mas também poder gerar responsabilização de gestores e agentes, além de ser necessário para proteger o bem público. O workshop Crimes Eletrônicos contra o Poder Público acontecerá no dia 25 de abril, na Câmara Municipal de Presidente Prudente, e tem como objetivo orientar chefes dos poderes municipais da região do Oeste Paulista, assim como servidores dos departamentos de compra e financeiros das câmaras e prefeituras. Além de Américo Ribeiro Magro, outros palestrantes estarão abordando temas relacionados à administração pública, compliance e prevenção de crimes cibernéticos. As inscrições estão abertas e os participantes receberão certificado de participação. O famoso mercado que a gente vê que é uma questão muito nova em vários aspectos, né? E o crime cada vez mais se especializando para poder agir e poder fraudar aí sistemas, desviar recursos, enfim, uma série de fatores, né? Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, no caso, né? E o doutor Américo já foi entrevistado aqui no Jornal da Manhã. Nós temos duas vertentes aí. A primeira vertente é a parte do crime em si mesmo, que a pessoa só faz por prazer. É o caso que nós tivemos no ano passado, retrasado, aquela invasão nos sistemas do MEC e também do Ministério da Saúde, que foi paralisado, né? Inclusive nós tivemos problemas muito sérios com relação àquilo. A segunda parte, por exemplo, não sei se vocês... Ontem eu tive a curiosidade de assistir uma matéria no Fantástico a respeito disso. Então, crimes ali com relação ao tratamento pós-Covid, que aconteceu no Maranhão, onde milhões de reais foram desviados, 93% da verba pós-Covid aplicada no estado do Maranhão, e ninguém se tocou com relação a isso. Nós tivemos casos, por exemplo, foram digitados dados no sistema com fisioterapia para uma única pessoa mais de 500 vezes, e é aí justamente que entra a parte de inteligência administrativa e tudo que você pode fazer dentro de sistemas para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, se você tem um sistema de compliance aplicado numa empresa, tudo que é a nível de documentação, de habilitação, as informações de um lado para o outro, elas são checadas e verificadas. Então você não tem como fazer uma corrupção, você tem que ter muita gente envolvida, e os sistemas que existem com tecnologias, vou citar uma aqui, por exemplo, sistemas que envolvem, por exemplo, red flag, essas bandeiras são levantadas e outras pessoas são ativadas com relação a isso. Então, a capacidade de você fazer um ato de corrupção dentro de um ente público, ela fica muito mais difícil. Agora, infelizmente, nós temos aqui casos gritantes ainda acontecendo e, com certeza, eles poderiam ter sido evitados. Cabe aí nós mudarmos a nossa sistemática de trabalho, mudarmos aí todo o modelo que nós temos hoje de verificação, principalmente também em licitações públicas, onde acontecem algumas barbaridades enormes, né? E evitarmos esse tipo de coisa. Afinal, dinheiro público, gente, é recurso tirado da bolsa, da mesa de trabalhadores e da carteira de trabalhadores. Não é coisa para ficar aí usando de forma errada, não. E eu ainda bato na mesma tecla. Crime de corrupção nesse país tem que se tornar crime hediondo, porque isso mata. Isso restringe questões educacionais, de saúde, de desenvolvimento de um país, tem que ser punido de forma exemplar.